Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexei Bueno e aqui falamos sobre espiritualidade e também viagem astral. E hoje vou comentar sobre espiritualidade. Vamos imaginar então, e já deve ter ocorrido com muitos de vocês, realizarem um comentário para algum amigo, algum colega do tipo: bom, eu gosto muito de espiritualismo. E aí esta pessoa fala: ah, então você é espírita. Mas será que espiritualismo é a mesma coisa que espiritismo? Existe muita confusão com relação a esses termos e conceitos. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fiquem comigo! Então, espiritualismo. Eu fiz algumas anotações para não esquecer nenhum ponto do que eu pensei em falar a respeito disto. Espiritualismo, basicamente, é a crença na vida fora da matéria. Então, nessa doutrina, nessa filosofia que nós podemos chamar de espiritualismo, a pessoa acredita, tem a crença de que ela existe, ou seja, de que o ser humano, a consciência existe tanto antes do nascimento como após a morte, né? Então, basicamente, a pessoa espiritualista acredita na imortalidade da alma, não é mesmo? Então, desse ponto de vista, que é o que eu acredito, o que somos nós? Nós somos espíritos ou consciências, não importa o nome. Nós existimos antes do nascimento. Hora que nasce, a gente entra num corpo ali pequenininho, passamos por um período de uma vida, e quando o corpo já não consegue mais funcionar corretamente, o corpo biológico, nós saímos deste corpo. Então, o que nasce, cresce e morre, na realidade é um corpo físico. Não somos nós como consciências, nós já existíamos antes do nascimento e continuamos também após a morte do corpo físico. Então, basicamente, esta é uma das questões aí do espiritualismo, que atesta principalmente a existência do espírito. Acontece, então, que existe uma confusão entre espiritualismo e espiritismo, né? Porque, na realidade, o espiritualismo não é uma religião específica, né? Mas ela é uma doutrina, caracteriza uma doutrina ocultista ou religiosa que acredita na existência de espíritos que são entes imateriais, né? E a maioria das religiões, portanto, são espiritualistas, né? Até mesmo algumas doutrinas, algumas linhas de pensamentos filosóficas, tal como a proposta por Descartes, que acreditava na dualidade do corpo e da alma. Então, é também um viés aí espiritualista, né? Então, os católicos, protestantes, umbandistas, candomblé, judeus, muçulmano, anotei uma listinha. Todas essas religiões são religiões espiritualistas, porque eles basicamente creem na existência do espírito ou de algo que sobrevive à morte do corpo físico. Ou seja, eles acreditam que nós não somos apenas o corpo físico. Em oposição ao materialismo, né, que acredita apenas na matéria, apenas no corpo físico, nos átomos, nas moléculas, nas interações da química. Então é justamente o oposto. O espiritualismo crê em algo imponderável, algo imaterial, algo metafísico. Ora, a ciência diz, por exemplo, que nós trocamos as células do corpo a cada período, se não me falha a memória, de 7 anos. Então, tem uma mão aqui. Daqui a 7 anos, todas as células dessa mão se renovaram, se trocaram. Então,
praticamente teremos outra mão daqui a 7 anos. Agora pensando em todo o corpo físico. Eu tenho um corpo físico, um cérebro. Isso então, essas células são renovadas daqui 7 anos, vamos supor. Então eu tenho outro corpo físico daqui um tanto período de tempo. Se eu fosse o corpo, como é que eu ia manter as minhas memórias, a minha identidade, né? Trocando todas essas células. Então, teoricamente, entendendo dessa forma, não teria como manter a minha identidade, a minha memória, as minhas lembranças, já que teria um outro corpo, entre aspas, que renovou todas as células dali a tanto período de tempo. Então eu só mantive a identidade porque existe algo em mim que não é a matéria, né? Então isso é uma coisa interessante para os materialistas refletirem, que existe algo além da matéria física. Sem falar em pessoas, por exemplo, que tiveram acidentes cerebrais profundos e mantiveram também a identidade delas. Se elas fossem um cérebro, há pessoas que perderam até metade do cérebro e continua sendo elas, né? Então, não existe uma religião específica do espiritualismo, mas sim um conjunto de religiões, doutrinas e filosofias que estão justamente, que atendem essa questão da crença na existência do espírito, que é o preceito básico. O espiritismo, então, ele crê na criação divina e na alma como fonte dos sentimentos, das sensações, dos pensamentos, o que é exatamente muito próximo ao espiritualismo também. Então existe a confusão. Porém, nem todas as doutrinas espiritualistas acreditam na comunicação do espírito através do médium. Por exemplo, a teosofia é uma doutrina espiritualista que, se a gente for analisar certinho, ela não acredita na comunicação dos espíritos como é colocada por Allan Kardec pelo espiritismo. Então, há algumas diferenças entre essa questão. Então, vamos ver se faltou alguma coisa. Uma anotação interessante que eu já estava esquecendo. A física moderna, que é a física quântica, né, ou seja, até mesmo a ciência já está, de certa forma, se aproximando do espiritualismo no que diz respeito a essas questões metafísicas. Até mesmo a psicologia de Jung aproxima bastante da questão do espiritualismo, a própria parapsicologia. Então o espiritualismo é algo muito amplo, né? E interessante notar, fiz até uma observação aqui, que a cultura judaico-cristã aceitava a reencarnação, né? Então esse conceito foi eliminado lá no ano de 553 depois de Cristo por um concílio de Constantinopla. Então algumas coisas foram modificadas, mas mesmo assim manteve-se aquela base da religião, da cultura judaico-cristã, que é a crença da existência da vida fora da matéria, né? Você pode chamar de alma, de consciência, de espírito, mas é uma vida fora da matéria, como o materialismo compreende. Então existem muitas tradições também espiritualistas, assim como o hinduísmo, o budismo, mas cada uma com a sua particularidade. Então não é porque você se diz que tem uma afinidade com o espiritualismo que você é espírita. Existem inclusive espiritualistas que não seguem nenhuma religião, né? O que é muito próximo da minha própria realidade. Eu sou espiritualista, mas nem por isso eu sigo o espiritismo, no sentido de frequentar, de participar ativamente, coisa e tal. Tem afinidade, porque muitas questões que batem aí com a ideia do espiritualismo. Mas não que eu seja espírita, ou budista,
ou candomblé, judeu, protestante, católico, não é mesmo? Por ser espiritualista, existe inclusive a questão de você ser um espiritualista universalista, que é você observar todas essas religiões na questão justamente da filosofia espiritualista que existe em cada uma delas. Cada uma delas tem uma visão que você pode fazer um raciocínio em conjunto e tirar o que há de bom em cada uma delas. Que é a mesma história que a gente tem uma história muito conhecida, que a verdade era um espelho. Esse espelho se quebrou, espatifou num monte de pedacinho. Cada pessoa que pegava o pedacinho tinha uma visão da verdade, uma visão do céu. Então cada pessoa ficou com uma visão da verdade. Então essa é a questão do universalismo. Você ter esse entendimento de que a verdade não está só no espiritismo, só no budismo, né? Abordando um pouquinho aqui mais além do espiritualismo, né? Então é muito interessante essa questão do espiritualismo universalista, que é essa visão de conjunto. Concluindo então, existe aí duas correntes praticamente contrárias, que são o espiritualismo e o materialismo. E falando de espiritualismo, essa doutrina, essa linha de pensamento, não se refere a nenhuma religião específica, mesmo que tenha algumas que sejam bem focados na questão do espírito, da inteligência fora da matéria, que é o caso do espiritismo. Então, o espiritismo não é a mesma coisa que espiritualismo. Espiritualismo é algo que abarca diversas religiões que acreditam na imortalidade da alma ou do espírito. É algo mais e muito mais abrangente. Então, pessoal, eu fico por aqui e agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo.